Fala, meus amados, maravilha, correção de mais um exercício lá da página 31, tá? Pessoal, vou comentar com vocês as duas únicas afirmativas falsas que a gente tem aí, tá? A afirmativa B diz o seguinte: no movimento uniforme, o gráfico da aceleração pelo tempo é simplesmente, é uma reta sempre crescente. Pessoal, olha só, o gráfico de aceleração pelo tempo, como eu estou falando de um movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu não estou acelerando e nem desacelerando esse carro. Esse carro está com velocidade constante. Então, eu vou ter sempre aceleração igual a zero, logo eu não tenho uma reta crescente, eu tenho uma reta justamente em cima do eixo X, tá? Eu tenho uma reta que está sempre zerada. A aceleração no movimento uniforme é sempre igual a zero, tudo bem? O item E falava para a gente o seguinte: sempre que o movimento for progressivo, o gráfico de velocidade vezes o tempo será uma reta ascendente, indicando o aumento em seu módulo. Pessoal, isso a gente pode verificar aqui, ó. Se eu tenho... Vou voltar mais um aqui. Aí. Se eu tenho movimento progressivo, o gráfico que tem um aumento é o gráfico de espaço pelo tempo, e não o gráfico de velocidade pelo tempo. Tá? O gráfico de velocidade pelo tempo, ele não tem um aumento linear, ele é uma constante, onde essa constante se localiza acima do eixo t, por isso que a minha velocidade é maior do que zero. Então, é falso você falar que eu tenho uma reta ascendente, na verdade eu tenho uma reta constante paralela ao eixo x, tudo bem? Então, essa é a ideia principal dessas duas afirmativas, tá? Pessoal, vou resolver um exercício junto com vocês, tá? E depois eu vou propor dois exercícios para vocês aí no formulário, tá? Esse exercício é o exercício 2, está lá na página 34. Ele traz um gráfico para a gente de duas partículas se movimentando, né? Uma delas está no movimento progressivo, a outra delas está no movimento retrógrado, tudo bem? E aí ele fala o seguinte: para o gráfico, o que é correto afirmar? Né? Pessoal, olha só. Não dá para falar que elas se movem no mesmo sentido. Por quê? Porque uma está no movimento progressivo e a outra está no movimento retrógrado. Então, assim, uma está se movimentando para os lados positivos do meu eixo e a outra para os lados negativos. Tá? Então, eu não estou se movimentando no mesmo sentido. Elas movem-se em sentidos opostos, é verdade. Por quê? Uma delas está no movimento progressivo, então ela está aumentando a posição dela em relação ao eixo X, enquanto a outra está diminuindo a posição dela em relação ao eixo X. Tá? No caso, quem está aumentando é a partícula A, quem está diminuindo é a partícula B. Tá? No instante t igual a zero, elas se encontram a 40 metros uma da outra. Pessoal, ó, no instante t igual a zero, elas se encontram a 35 metros umas da outra. Tá? Então é importante perceber que a subtração aqui dá 35. Movem-se com a mesma velocidade. Pessoal, não dá para a gente falar que elas se movem com a mesma velocidade pelo seguinte: olha só, se eu dividir o espaço pelo tempo em qualquer ponto que não seja o ponto onde elas se encontram, eu vou ter velocidades diferentes. Tá? Não se encontram, elas se encontram aqui, ó. Elas se encontram, elas estão indo em sentidos opostos e em algum momento elas vão se encontrar. Esse momento é no tempo igual a 5 segundos, no espaço igual a 20 metros, tudo bem? Então é dessa forma que você analisa um gráfico desse tipo, tá? Espaço pelo tempo, ok? Pessoal, exercício número 3, você também tem o gráfico de espaço pelo tempo, tá? Galera, uma dica aqui para vocês é o seguinte: espaço e tempo, a gente consegue calcular a velocidade dessa partícula com essas informações. Lembrem-se, o que é a velocidade? É a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Tá? Então, a gente consegue calcular essa velocidade. E o exercício 4, para vocês fazerem aí também, tá? A gente tem um movimento uniforme, depois ele fica aqui num único local do espaço e depois ele começa a ser um movimento retrógrado.
tá? E aí o que acontece? A mesma ideia, pessoal, eu estou falando de espaço, eu estou falando de tempo, você vai ter que me dizer aqui, você vai ter que fazer uma interpretação desse gráfico para me falar sobre o deslocamento dele, sobre a velocidade desse movimento e por aí vai, tá bom? Então, tentem fazer aí, esse exercício 4 ele é um pouquinho mais difícil, na live a gente comenta com calma, tá? Gente, como orientações de estudo, ficam os exercícios da página 36 e 37, tá? Lá para o dia 17 de julho, tudo bem? Então, vocês têm bastante tempo para fazer. E, como forma de saber mais, aprendizado extra aí para vocês, realizar o Portal SAS, a atividade Eureka, lá do capítulo 7, que fala sobre movimento uniforme, tudo bem? Gente, um forte abraço para vocês e até a nossa live.